Vinícius Bueno, muito bom dia. O Atlético Mineiro perdeu uma oportunidade ontem, hein? Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você, para o Pedro, para todos que nos acompanham em mais uma edição do Pulo do Gato. De fato, foi uma grande chance desperdiçada pelo Atlético Mineiro, o time do Jorge Sampaoli, porque a equipe iniciou essa rodada na liderança, mas viu os seus concorrentes diretos ali nessa possibilidade, nessa corrida de disputa ao título, né? O Flamengo e o Internacional vencerem, ou seja, o Atlético entrou em campo ontem para fechar essa 17ª rodada, tendo de vencer para recuperar a primeira colocação. O time até saiu na frente, jogando fora de casa contra o Bahia, lá em Salvador. Um gol que foi marcado pelo Savarino. O time teve muitas oportunidades para ampliar o marcador, reclamou demais de um pênalti que não foi marcado, e acho até que é uma reclamação com fundamento, mas na segunda etapa, incrivelmente, o Bahia acabou virando, muito em função da entrada do Gilberto, que participou do primeiro gol. Ele cobra uma falta muito forte, aí no rebote o Daniel empata o placar e o próprio Gilberto marca o segundo gol e o terceiro do time do Mano Menezes. O Galo fica na terceira colocação, mas com um jogo a menos em relação aos seus concorrentes Flamengo e Internacional. O outro jogo de ontem foi Botafogo 0, Goiás também 0. Mas se engana quem pensa que foi um jogo ruim. Foram 35 finalizações, desses 35 chutes, 10 foram na direção do gol, ou seja, os goleiros trabalharam muito para que o placar ficasse no 0-0. O Botafogo também perde uma grande chance, porque empatou com o lanterna da competição e, se tivesse vencido, ganharia 5 posições na tábua de classificação. E só para fechar o assunto do Campeonato Brasileiro, antes da gente falar sobre os jogos de hoje da Taça Libertadores da América, o São Paulo ontem à noite entrou com um pedido de anulação do jogo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo acionou o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque na semana passada o Leonardo Gaciba, que é o chefe da arbitragem da CBF, ele admitiu que houve um erro na anulação do gol do Luciano na derrota por 3-0 do São Paulo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Naquela ocasião o jogo estava 0-0 ainda, quando o gol do Luciano foi mal anulado, e a CBF admite que houve um erro ali na anulação desse gol, que só foi anulado pelo VAR, ou seja, o equipamento foi utilizado de maneira errada. O São Paulo entende que houve um erro de direito e já pediu a anulação dessa partida, e claro que a gente vai continuar monitorando. Sobre Taça Libertadores da América, a Rádio Bandeirantes vai transmitir hoje 2 jogos. O primeiro deles às 7h15. A bola vai rolar na Vila Belmiro para Santos e Defensa e Justiça da Argentina. O Santos já está classificado na primeira colocação e um pouco mais tarde, às 9h30, o São Paulo recebe a equipe do Binacional. Tricolor já eliminado na competição, deve poupar titulares, pensando no jogo de volta da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. E eu sigo monitorando a situação do Miguel Ángel Ramírez. Como setorista do Palmeiras aqui, estou acompanhando esse caso, porque o Verdão mandou ontem 2 representantes da sua diretoria, o Anderson Barros, que é o diretor de futebol, e o vice-presidente Paulo Bosi, para o Equador, num avião da patrocinadora do clube, para uma primeira reunião pessoal com o técnico espanhol de 35 anos de idade, que levou o pequeno Independiente del Valle do Equador à conquista da Sul-Americana no ano passado. Já há um acordo verbal entre as partes, o Miguel Ángel Ramírez e o Palmeiras, só que o Verdão agora precisa se entender com o time equatoriano para o pagamento de uma multa rescisória de $1 milhão, pelo que eu tenho apurado com representantes dos 2 times, tanto o brasileiro quanto o equatoriano. É questão de tempo para que essa multa seja paga e o técnico seja anunciado como novo treinador do Verdão. Ele deve trazer 4 profissionais da sua confiança e assinar contrato de 2 anos. Mais algum destaque do esporte aí, Vinícius Bueno? Bom, sobre Libertadores, o Atlético Paranaense é outro brasileiro que entra em campo hoje, mas é um outro time que também já está confirmado. A grande dúvida é se avança para a próxima fase da competição, na primeira ou na segunda colocação. Furacão joga fora de casa contra o Peñarol. Valeu, Vinícius Bueno, trazendo as informações do esporte aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes.